Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast Vozes do Cotidiano, conversas relevantes com Nelma Camelo. Eu vou iniciar com a minha audiodescrição. Sou Nelma Camelo, cabelos curtos na cor castanha, olhos verdes, faço uso de um óculos na cor cinza, pele clara. Estou usando uma blusa gola polo na cor amarela, calça jeans e tênis. E hoje o nosso tema: por que precisamos dar conta de tudo? Lembrando que o nosso podcast, ele tem como foco, como objetivo, fortalecer as mulheres. Mulheres que muitas vezes têm a sua voz calada, silenciada pela sociedade. E para falar com a gente hoje aqui, nós estamos com a nossa queridíssima psicóloga, Poliana Ferraz, ela que é uma parceira do nosso podcast, ela é uma das proprietárias aqui da Clínica Psique. Se você está precisando de um atendimento psicológico caloroso, acolhedor, é aqui na Clínica Psique. Poliana Ferraz, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra poder estar aqui te ouvindo, porque você tem muito a contribuir com a nossa sociedade. E eu gostaria que você falasse sobre você um pouquinho. Olá, sou Poliana Ferraz. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou parda, do cabelo castanho claro, tenho os olhos castanho claro, estou vestindo uma blusa branca com um terninho por cima, branco com listas pretas, calça jeans e uma sandália. É isso aí. Então, Poliana Ferraz vai abordar aqui para a gente o nosso tema, que é por que precisamos dar conta de tudo. E assim, é um tema muito negligenciado, que é a questão da saúde mental. Principalmente a saúde mental das mulheres, que precisa ser revisto, é uma situação bem delicada. E a Poliana vai aqui hoje destrinchar um pouquinho sobre esse tema, porque é um tema tão importante que ficaríamos aqui horas e horas e dias falando sobre. Poli, olha só a intimidade, é em Poli. Fica à vontade. Sobre a questão de sobrecarregamento e expectativas. O que você acredita que contribui para a sobrecarga que muitas mulheres enfrentam hoje em dia? Esse é um processo histórico, né? Então, não dá para a gente falar sobre a sobrecarga feminina sem olhar o processo histórico que nós mulheres vivenciamos. Então, hoje, ter uma sobrecarga é resultado de um processo de transformação social, onde a mulher saiu de um lugar que era reservado ao ambiente doméstico, que era reservado às funções maternas, né, e do lar. E aí ela passou a explorar outros espaços sem abandonar ou rever toda essa logística familiar que já estava bem estabelecida, né? A estrutura social já define, né? Isso é de mulher, isso é de homem. E aí eu já escuto e vejo muitas vezes, né? Pais e mães falando para a criança, né? Você é homem, você não vai lavar louça, isso é coisa de mulher, né? Você não vai fazer comida, isso é coisa da sua irmã, né? E graças a Deus eu cresci num lar, apesar de machista, mas um lar que minha mãe questionava esses padrões e provocava isso ali para minha família, né? Então eu cresci com meus irmãos também, contribuindo para as atividades domésticas também, né? Fazendo comida, dividindo tarefa, enfim. Mas eu sei que isso não é comum, não é em todos os lares, muitos lares ainda têm esse rigor, né? Sobre o que é de mulher e o que é de homem. E, consequentemente, a gente chega num lugar onde a gente está sobrecarregada, onde a gente olha e fala, meu Deus, tudo sou eu, né? Desde do cuidado dos filhos, da maternidade, da educação, né? Então, a gente também atribui muito ao feminino a educação de uma criança. Então, quem educa, quem conversa, quem acolhe, quem orienta, quem vai na escola é a mãe, né? E aí exime o pai dessa responsabilidade. E, mais uma vez, concentra na mãe. Então, além das atividades domésticas, a gente tem as atividades educativas
E a gente tem essa mulher que resolve, e que também não é só resolve, né? Necessita explorar o seu lado profissional, a sua capacidade de realizar, de entregar para a sociedade um outro produto, outras contribuições, né? Então aí a gente vai ver que a gente abraçou o mundo e está aqui sofrendo, né? São muitos papéis que a mulher desenvolve, né, no decorrer da sua vida. E aí, qual é o impacto da sobrecarga de responsabilidade na saúde mental e emocional das mulheres? Total, né? Tá tudo muito vinculado. Então, a gente vê que nas pesquisas, né, e sobre saúde mental, que também são recentes, mas as pesquisas recentes indicam o grau de sofrimento que as mulheres entram, né, em função, logicamente, dessa sobrecarga. Então, a gente vai ver tanto o esgotamento, né, emocional, que aí vem com sintomas de burnout, ou até os sintomas de ansiedade, de depressão, né? E até os transtornos que podem ocasionar toda essa sobrecarga. Então, a gente tem dados, né, muito importantes sobre isso. Você quer que eu fale um pouquinho? Pode falar, sim, porque isso aí é muito válido, porque às vezes as mulheres, elas acham realmente, elas pensam que elas têm que dar conta de tudo, de todo o serviço, de levar o menino na escola, aquelas que trabalham somente em casa, né? Não é somente, na verdade, o trabalho de casa, ele é árduo, porque é lavar, passar, cozinhar, correr contra o tempo para levar a criança na escola, buscar, e às vezes você não tem um meio de transporte ali, um carro disponível, e quantas mães têm que se deslocar da sua casa para passar em 2 ou 3 escolas a pé, faz um trajeto ali quase que 1 hora caminhando até chegar em casa novamente para poder dar almoço, e assim é uma rotina, né? Todos os dias fazendo esse percurso que é estressante, não é o fato de cuidar dos seus filhos que é estressante, é uma rotina mesmo, que é correria. Às vezes a mulher não tem tempo nem de olhar para si, né, de cuidar da sua autoestima. De repente ela nem sabe mais o que é autoestima. Então a gente precisa realmente dar uma olhada especial na questão dessa saúde mental das mulheres. Sim. Os dados, vamos lá. Então, assim, o Instituto Cacto fez um panorama sobre saúde mental, não foi específico sobre mulheres, tá? Só que nessa pesquisa, eles identificaram, foi aqui no Brasil, então, que para identificar a questão de saúde mental, e aí tanto homens quanto mulheres. E no panorama geral, a saúde mental das mulheres no Brasil, ela chega num percentual aí de 593 pontos, de um total de 1.000, tá? Então, dentro do panorama geral, o ápice era 1.000 de saúde mental e as mulheres estavam ali com 593 pontos. Quase 100 pontos a menos que os homens, tá? Que os homens, a saúde mental dos homens, estava em 691. Então, 2 pontos, 98 pontos a menos do que os dos homens. E aí, dentro dessa pesquisa, eles foram identificando, né, que 1 em cada 5 mulheres apresenta transtornos mentais, sendo esses, né, ansiedade, depressão e o burnout. E aí, isso em média é o dobro do percentual dos homens, né? Já é um sinal, um indicativo dessa sobrecarga. Também nessa análise, 35,2% das mulheres afirmaram se sentir nervosas, ansiosas ou muito tensas quase todos os dias, comparando com 17% dos homens nessa mesma situação. Então, a gente tem quase o dobro também da sensação de ansiedade, de tensão, de preocupação, né? Todos os dias, diário. Isso é muito significativo, é o dobro, né, do que o dos homens. E aí a gente tem também que a autossobrecarga doméstica tem impacto negativo na saúde mental das mulheres e os transtornos mentais comuns que acometem, né, com maior frequência. Então, o número vai de 1 a cada 5 mulheres. E 1 a cada 2 mulheres entre o grupo das mulheres com sobrecarga. Porque dentro da pesquisa eles também identificaram mulheres que são as mulheres que têm sobrecarga em função de serem provedoras do lar. E aí elas que são responsáveis pelo provimento financeiro. E aí elas
tem 1 a cada 2 dentro desse grupo sofrem de transtornos mentais. Então, é perceptível o quanto as mulheres são mais acometidas pelo sofrimento mental do que os homens, em função dessa sobrecarga. E aí, você falou da autoestima. Então, 65% das mulheres se sentem feias, né, e pouco atraentes. E os homens, 36% somente. Né? Então, a autoestima, ela reflete aqui também. Né? Porque, querendo ou não, o trabalho doméstico, o serviço doméstico é uma atividade que é invisível para a sociedade, que não é valorizada. A gente tem uma desqualificação social. Eu não concordo, eu acho extremamente importante. Mas isso começa na nossa educação dos nossos filhos, né? Quando a gente passa a conscientizá-los da importância da partilha das atividades domésticas, né? Porque isso é um padrão muito lá da sociedade monárquica, né? Ali os reis, as rainhas não se preocupavam com nada, né? Mas a sociedade comum sempre precisou se preocupar. Sempre precisou lavar uma roupa, lavar uma louça, fazer uma comida, né? Mas ali a alta sociedade não tinha essa preocupação. E de alguma forma, quando a gente não visualiza o trabalho doméstico, ignora isso, ignora essa atividade dentro das nossas rotinas, a gente também está repetindo algo que não está de acordo com a nossa realidade, né? E aí entra aqui na maioria da sociedade, ter pessoas para fazer os trabalhos domésticos constantemente não é uma realidade. Na realidade, a maioria da sociedade precisa se preocupar com as atividades domésticas porque ela faz parte do convívio familiar. Sim, você precisa de uma casa organizada, de uma roupa lavada, e tem que ter alguém para fazer isso. Só que aí, historicamente falando, parece que esse papel ele é somente da mulher. E são poucas casas, a gente não vê, é muito difícil ver um homem batendo na sua porta, perguntando se tem uma roupa para lavar, uma roupa para passar. E a gente vê mulheres fazendo isso, mas os homens não. Então, realmente o serviço doméstico é como se ele fosse somente destinado para a mulher, né? E não é dessa forma. E a mulher, ela realmente quer dar conta de tudo, porque mesmo ela que trabalha fora de casa, ela chega em casa e tem que dar continuidade aos seus afazeres, que é fazer a janta, deixar a marmita pronta, deixar a comida pronta para o outro dia para os filhos comerem, né? E aí tem que verificar se a criança fez a tarefa. Então, como não ter uma sobrecarga, né? Nessa responsabilidade toda que ela carrega consigo. Então, é muito difícil as mulheres terem a concepção, a consciência de que ela não tem que dar conta de tudo, mas ela carrega isso consigo, né? Já é natural. Parece que a gente nasce com essa obrigação, né? Eu sou mulher, eu preciso dar conta. Mas isso é resultado desse processo histórico mesmo, que não é questionado, né? E eu até gosto de ponderar aqui. A emancipação feminina, ela foi necessária não só porque a gente quer dar conta de tudo, mas ela foi necessária para resguardar direitos básicos, né? Como votar, como ter direito a ir e vir, como poder viajar sem uma permissão de um marido ou de um pai, né? Que é uma questão de dignidade humana, né? Então, junto com isso, veio um pacote muito grande, né? Então, a emancipação feminina é uma trajetória necessária. Tudo bem, mulheres que gostam de dedicar o tempo, né, a vida, ao ambiente familiar, a resguardar esses cuidados, e não tem problema algum, né? Só que essas também precisam compreender que esse processo histórico foi importante para elas também, né? Independente de qual é a sua opção no momento, né? E essa opção pode ser momentânea. Então, muitas mulheres, quando têm filhos, né? Quando iniciam na maternidade, fazem esse movimento, né? Em função da criança, da vulnerabilidade da criança, e quando é possível, é maravilhoso, né? É muito bom para a criança, é muito bom para a família, é muito bom que essa mulher se dedique ali um tempo. Mas isso tem um preço. Ela precisa interromper uma carreira, ela precisa abrir mão de uns processos, de uns projetos a longo prazo, pelo menos temporariamente. Isso tem um custo, né? E esse custo, ele é reconhecido? Alguém valoriza? Né? E se valoriza, que legal, porque poucos são os maridos, os homens, que conseguem reconhecer. Não, ela está se dedicando, ela abriu mão de um projeto pessoal
para o nosso projeto familiar. E isso deveria ser também remunerado, isso também deveria ser validado, né, socialmente em muitos aspectos. Mas a gente sabe que muitas vezes não é reconhecido, não é valorizado e não é seguro também, né? A gente sabe disso. Porque as relações, elas oscilam, elas podem estar bem hoje, não estar bem amanhã. E a relação de dependência, como é que você vai fazer? Então, são muitas reflexões que nós, mulheres, precisamos nos fazer, porque nós viemos de um padrão, de um ideal e de estar protegida nesse lugar, em questão de direitos, né? E que hoje já não é mais o mesmo, né? Então, não é mais a mesma coisa. E nós, mulheres, precisamos estar atentas a isso, porque é uma abdicação de uma carreira, uma abdicação do próprio sustento, né? Da sua renda financeira. Ela precisa também entrar numa conta lógica de o que eu vou fazer com isso, como é que eu vou lidar com isso, né? Que direcionamento eu vou dar. E quando a gente vai fazer tudo, quando a gente vai trabalhar e vai cuidar da família, a gente precisa entender que isso não precisa ser só seu. Isso é nosso, né? Se tem um projeto família, isso é nosso. E aí precisa ser discutido previamente como é que a gente vai dividir as tarefas, como é que a gente vai organizar no cuidado, né? Eu tenho facilidade disso, você tem facilidade daquilo, vamos fazer assim, vamos fazer assim, que isso pode evitar grandes problemas depois. Dividir as responsabilidades mesmo, né? Sim. Porque foi igual a senhora colocou no início, a questão de... Isso vem lá da família mesmo. Então, quando se tem uma família que já prepara os filhos para auxiliar as mulheres ali, os meninos lavam louça sim. Então, hoje de manhã, a louça é do menino, na hora do almoço é da menina, e assim vai fazendo aquela rotina. Todo mundo tem que levantar, arrumar a cama. Porque aí acaba que há uma super proteção também, às vezes, de algumas famílias e algumas mães, que elas querem fazer todo esse papel, não divide essas responsabilidades, e aí a criança se torna aquele adulto que não faz. Muito difícil lá na frente aprender, né? Então, assim, é preciso sim dividir essas responsabilidades, passar para os filhos, ensinar sim a tirar uma roupinha do varal, a dobrar, a guardar. Chegou da escola, tira o seu uniforme, dobra direitinho, coloca no cesto de lavar, né, das roupas sujas, ou você mesmo já pode ensinar ao seu filho a lavar o seu próprio uniforme. Então, tem algumas atividades diárias domésticas que a gente precisa sim ensinar às crianças. Não é dar a tarefa para uma criança de 4, 5 anos de que ela tem que varrer toda a casa, lavar toda a louça. Não. São pequenos hábitos diários. Tirar o lixinho do banheiro para a mamãe hoje. Então, são pequenas atividades que ali, com a constância, essa criança se torna um adulto consciente do papel dele dentro de casa. E aí, a gente tira a sobrecarga daquela mãe, daquela mulher. Né? Que a mulher não tem que dar conta de tudo. Poliana, como as mulheres podem equilibrar a vida profissional com a vida pessoal de uma forma mais saudável, trazendo a questão da saúde mental? Primeiro ponto é reconhecer que a gente não é super mulher, né? Reconhecer, apesar da gente gostar, porque tem o nosso ego pessoal, eu dou conta de tudo, a gente fica um pouco com o ego inflado, né? Essa coisa do, olha, como eu sou poderosa. Todo mundo aqui precisa de mim, eu resolvo toda a vida de todo mundo. Isso mexe com a nossa autoestima, isso é legal. Até quando não nos adoece. Mas a constância desse lugar, ela vai adoecer. Então, a gente já precisa começar a repensar sobre isso. Por exemplo, eu não preciso dar conta de tudo sozinha, eu preciso partilhar as responsabilidades e reconhecer que esse núcleo, essa família precisa contribuir, que é uma forma da gente melhorar a nossa sociedade. Não é só melhorar o nosso convívio, é um melhoramento social. Então, é uma ampliação de consciência de, olha, aqui a casa, ela não se limpa, né? A louça, ela não se lava. Nem com a máquina de lavar a louça, ela lava sozinha. A gente tem que preparar. Quem for responsável pela louça, que tem máquina de lavar a louça, tem que colocar lá, igual lavar roupa. Tem que colocar, tem que tirar, tem que estender e tem que dobrar depois. E passar, né? Quem passa. Então, é sobre isso. E esse trabalho de conscientização, ele, de alguma forma, precisa ser ampliado por nós mulheres. Se a gente vira, né,
a galinha dos ovos e bota tudo debaixo aqui do braço e eu vou dar conta de tudo, eu não vou oportunizar o aprendizado para o outro. Eu não vou contribuir para uma sociedade melhor, para minha futura nora. Eu não vou estar ampliando isso para os meus filhos. Então, é um desserviço. Você, mulher, que faz tudo, que não divide as tarefas, você está fazendo um desserviço social. Você não está contribuindo para a sociedade, né? Exatamente. Você está se adoecendo e você não está oportunizando as outras pessoas a reconhecer a importância e a capacidade delas também de contribuir e o senso de responsabilidade, né? O senso de responsabilidade vem daí, do pequeno, né? Do não jogar o lixo no chão, do saber que se eu jogar aqui, vai ficar aqui. Alguém vai ter que pegar. Quem é esse que vai pegar? Né? Se não sou eu, é a minha mãe, ou é na rua, o pessoal, né, da limpeza. Então, é uma questão de conscientização sobre a responsabilidade de si no mundo. Né? E a gente precisa canalizar, oportunizar isso dentro das nossas famílias. Primeiro ponto é isso. E aí, depois, acho que a gente precisa começar a se ver como humana. Né? Eu acho que isso é muito importante, a gente se ver como ser humano. Como ser humano, você reconhecer, eu tenho necessidade de autocuidado, eu tenho necessidade de me divertir, eu tenho necessidade de descansar, deitar no sofá, né? Todo mundo chega do trabalho, deita no sofá e liga a televisão, por que eu não? Não, calma aí, hoje é meu dia de deitar aqui e esticar as pernas, quem vai fazer a comida? Alguém vai lá, hoje eu não vou não. Né? Tem que ter essa consciência, né? Então, assim, eu não dou conta de tudo. Então, hoje é meu dia de chegar, jogar o meu sapato ali pro cantinho, deixa eu deitar aqui, deixa eu ver o noticiário, deixa eu assistir um filme, uma série. E é muito complexo, né? Porque a gente fala disso e é tão difícil a gente tirar o que a gente aprendeu. Essa responsabilidade tremenda e você, meio que desmistificar esse aprendido. Opa, eu não sou uma super mulher, eu posso sim adoecer, porque mesmo assim as mulheres quando adoecem, elas levantam, elas preparam o café da manhã, elas vão ao trabalho e aí a gente vê que em muitas outras situações o homem cai na cama prostrado e não consegue se levantar e a mulher levanta porque ela sabe ali que ela tem que se virar nos 30 para deixar tudo pronto. Então, assim, mulheres, vocês não precisam dar conta de tudo. Pausa, respire, né? Reavalie aí as suas energias e para depois você prosseguir. Poliana, de que forma a mídia e a sociedade influenciam a percepção de que as mulheres precisam dar conta de tudo? A gente tem hoje uma sociedade que exige que todo mundo faça tudo e dê conta de tudo o tempo todo. Que não admite fracasso, que não admite erro, que quer perfeição, que quer 100% de desempenho, né? Que quer o excelente, o máximo, e acaba deixando de reconhecer a nossa humanidade. Então, né, a gente tem muitos coaches, muitas pessoas que divulgam informação, você pode, você consegue, aquela coisa motivadora, e muitas vezes a gente vai nessa onda e a gente deixa de reconhecer e de colocar limites, né, para o autorrespeito, para se respeitar. Então, essa tendência, ela é muito influenciada pela mídia, ela é muito influenciada pelas novelas, né, pelo que a gente vai ver ali consumindo aí nas redes sociais. E a mulher, ela tem essa centralidade, né, essa tendência atualizante de querer estar sempre à frente, querer estar sempre resolvendo, né? Isso a gente tem muito forte, uma questão também competitiva que acaba influenciando nisso, né? Nossa, mas como é que vão me olhar se chegar na minha casa e tiver uma louça suja? Nossa, o que vão pensar de mim, né? Uma vaidade envolvida aí, que acaba também influenciando nessa sobrecarga e nessa exigência que a gente impõe para si mesmo, né? Eu preciso, eu tenho que. Então, influencia muito, né? E a gente precisa... Hoje eu acho que até a gente está ampliando essas vozes, né? Eu acho que as redes sociais, né, tá ampliando um pouco essa questão de calma, você não precisa dar conta de tudo, você também pode descansar, você também pode se cuidar, você também pode ir pro salão, você também pode se divertir, sair com suas amigas. Mas a gente precisa fortalecer isso cada vez mais, porque acaba que a gente não dá espaço para isso também. E que tipo de cuidados de saúde preventiva
são essenciais para as mulheres que se sentem constantemente sobrecarregadas? Aí é muito importante terapia, porque a gente precisa ter esse espaço de repensar os nossos padrões cognitivos, tá? Então, como eu falei, a gente tem uma trajetória histórica que nos coloca nessa obrigação e nesse lugar. Automaticamente, a minha mente, ela me cobra, ela me exige, ela vai falar para mim, ó, tá errado, você não pode, o que é isso, como é que você aceitou isso, como é que você fez isso, você tá deitada esse horário, que absurdo, né? Eu escuto muitos relatos de mulheres assim, né? Nossa, me dá um negócio ruim assim na minha cabeça, me dá uma coceira no corpo quando eu deito fora do horário, que tipo, aquilo não é aceitável para a mulher. Então, a gente tem padrões cognitivos pré-estabelecidos do que é o meu lugar. E para rever isso, muitas vezes, a gente precisa de um espaço terapêutico para olhar com mais clareza e diferenciar o que realmente eu preciso, né? Que não é sobre responsabilidade. Então, é assim, se dar um espaço, deitar na cama, não fazer nada, não é sobre ser irresponsável. Então, diferenciar isso, muitas vezes, a gente só consegue dentro de um processo terapêutico, que é a coisa do eu ponderar e falar assim, eu preciso de um descanso também. Mas não é sobre eu deixar de cuidar do outro. É sobre eu viabilizar outro caminho. Ah, mas não é saudável comer pizza. Mas seus filhos estão comendo pizza todo dia? Uma vez na semana? Qual o problema? Entende? Então não é sobre você deixar a sua responsabilidade aquilo que você acredita que é importante para sua família. Mas é sobre você também dar um espaço para si e dar espaço para o outro fazer. Se tiver o outro, né? Muitas mães solos não têm com quem partilhar. Outras mães casadas com parceiros podem partilhar, né? E aí é a hora da gente poder diferenciar o que seria essa autorização, esse espaço necessário e o que seria uma irresponsabilidade. Então, muitas vezes é dentro de um processo terapêutico, mas, além disso, né, a gente precisa pensar nas bases do ser humano. Todo ser humano, ele é formado de corpo, né, de emoção, e de cognição e de espiritualidade. A gente já entende isso aqui. E somos seres sociais também, né? Então a gente tem aqui vários fatores que envolvem o ser humano. A gente, como mulher, também tem que se respeitar nisso aqui. Então, como corpo, eu preciso cuidar do meu corpo. Como corpo, eu preciso fazer alguma atividade física. Como corpo, se eu não movimento essa máquina, uma hora ou outra ela vai dar ruim. Uma hora não vai funcionar bem. E aí eu vou adoecer também, né? Como emoção, eu preciso acolher minhas emoções. Eu preciso, se eu não estou bem, se eu estou afetada, ansiosa, eu preciso dar um tempo para olhar para isso e para pensar por quê, né? O que é que me afetou? O que está me deixando assim? Né? Como questão espiritual, a gente também precisa, né, de buscar uma orientação religiosa ou um espaço de trabalhar a sua espiritualidade. Como cognição, eu preciso trabalhar a minha mente, eu preciso ler alguma coisa, estudar, consumir conteúdos que vão agregar valor, né? E como sociedade, eu preciso ter convívio social, eu preciso ter momentos de lazer, eu preciso ter alguma coisa para esparecer, porque às vezes a gente está sufocado dentro do ambiente familiar, né? E a gente quer falar besteira, né? Olhar para fora, isso é saudável, porque isso aqui é autorrespeito, isso é base de quem nós somos, tá? Como seres humanos. Então, a premissa básica é a gente poder se respeitar nessas nuances aqui. E que tipo de mudanças políticas ou sociais a senhora acha que poderiam ajudar a aliviar a carga das mulheres? Aí a gente precisa muitas políticas, né? E até nessa pesquisa do Instituto Cactus sobre saúde mental, uma das ênfases dela da conclusão é o quanto precisa ampliar as políticas públicas referente à saúde mental das mulheres, né? Então a gente precisa oferecer para as mulheres espaços de escuta, espaços de acolhimento, espaços de ouvir, de trabalhar as suas emoções, né? Assim como os homens também precisam. Então, a gente tem um serviço de saúde mental que muitas vezes ele é muito restrito, muito sobrecarregado. E aí a dificuldade começa no acesso. Então, a gente precisa oportunizar o acesso, né?
Além disso, a gente precisa entender que essa sobrecarga, ela é estrutural, ela é social. E a sociedade, as políticas públicas precisam criar formas de aliviar essa tensão. Então, um dos caminhos que eu visualizo, as escolas de tempo integral, as creches, né, com mais acessíveis, mais volumes de vaga, né, podem auxiliar nessa sobrecarga também, né? Eu acho que trabalhos de conscientização sobre esse masculino que não precisa ser tóxico, né? O masculino que é contributivo, que é parceiro, né? Que é humano como a mulher, que está disponível para contribuir para as atividades também, sem fragilizar a masculinidade, né? Então, essas falas de reconstrução, o redirecionamento do masculino é muito necessária e a gente precisa dar mais ênfase nessa ampliação sobre a consciência do papel do homem na sociedade. Isso é algo que eu vejo que é muito escasso. A gente dá muita ênfase para a mulher. O que espera de uma mulher? E a gente fala muito da mulher. E a gente pouco fala sobre o que se espera de um homem, né? O que seria um homem saudável, né? Um marido saudável, um parceiro que contribui, né? E a gente acaba não tendo isso, não tendo essas falas, vozes para esse masculino que podem ser referências positivas para suas famílias. E a gente acaba deixando isso na gaveta. A força da mulher, a mulher é muito forte, a mulher pode, a mulher é isso, a mulher é aquilo. Tá. E o homem? Cadê? A gente tem que falar sobre isso também. Sim. Como podemos promover uma maior equidade no ambiente de trabalho e na sociedade para melhorar a saúde das mulheres? Porque no trabalho isso pesa muito também, né? E como é que a gente pode promover? Aí a gente tem que começar reduzindo os preconceitos, né? Porque a gente tem muito preconceito ainda social sobre a capacidade da mulher de realizar ou de direcionar equipes, de exercer liderança, né? E aí, muito o preconceito envolve, né, as engenharias empresariais. E muitos empresários, muitos donos de empresa ou servidores públicos, enfim, estão envolvidos nessa imagem preconceituosa da capacidade feminina. E aí a gente precisa trabalhar isso para reduzir o impacto desse preconceito. Mas, além disso, a gente precisa também divulgar sobre a necessidade da legislação trabalhista, né? Sobre os direitos serem iguais, que isso já está estabelecido. A gente só precisa ter realmente a efetivação desses direitos. Então, sobre os direitos serem iguais, já está claro para todo mundo. Agora, sobre as oportunidades serem iguais, que não é tão claro. E aí elas estão vinculadas ao lugar do preconceito. Então, a gente precisa também criar ferramentas, formas de dar oportunidades, né, que sejam equivalentes, que sejam justas para ambos os gêneros, né? E aí, tanto o feminino quanto o masculino, e não pelo gênero, mas pela capacidade, pelo potencial daquela pessoa. A gente sabe que isso é mais profundo do que o direito, né? O direito está estabelecido. E a oportunidade, né? E a oportunidade a gente entende que ela vai vir com esse trabalho de conscientização, né? Com a fala ou com a efetivação da lei, né? Que é outro trabalho, outra frente de trabalho, né? Então, a efetivação da lei também significa mulheres identificarem essa defasagem salarial em cargos iguais e denunciarem, né? E aí a efetivação. E a gente sabe que isso deixa a mulher vulnerável, e aí a gente tem toda uma engenharia que não facilita. Mas a gente sabe que precisamos desses espaços, né, que promovem, que produzem essa equidade. Poliana Ferraz, nós agradecemos a sua belíssima participação. Agradecemos a sua parceria, nos concedendo aqui, junto às suas sócias parceiras, esse espaço para a nossa realização do nosso podcast. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, em especial, sobre a questão dos cuidados, do autocuidado com relação à saúde mental. E primeiro eu agradeço, Nelma, pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar partilhando um pouco do nosso conhecimento. Como mulher, né, eu já faço um pouco desse enfrentamento na minha vida
privada, né, como pessoa, no sentido de não me limitar aos padrões que a sociedade exige, a me autorizar a ser mulher, a ter direitos iguais, a atuar e a viver, né, com igualdade. Não seria sobre ser melhor nem pior, né? É sobre ter direitos iguais porque temos natureza igual, né? Mulher tem desejo, mulher é tão sexual quanto o homem, mulher é tão humana quanto o homem, né? Mulher é tão forte quanto o homem, né? E aí a gente vai ter forças diferentes, em aspectos diferentes, né? Com ênfase diferente, simplesmente por sermos seres diferentes, não por ser mulher ou homem, né? E a base da diferença da mulher e do homem, ela é biológica, né? De resto, nós somos iguais, somos seres humanos iguais, somos seres sociais, precisamos de lazer, precisamos de prazer, precisamos de liberdade, precisamos de autonomia, como todos, tá? E aí, queria deixar para você, mulher, né? Se permita, né? Olha para dentro um pouco, para de só se cobrar do que é esperado de você, o que as pessoas esperam, o que as pessoas acham, e passe a olhar assim, mas o que eu espero? O que eu acho? O que eu quero? Né? Se pergunte primeiro, olhe para dentro de você primeiro, para depois você olhar para o próximo e pensar, será que eu posso? Será que eu quero? Será que eu dou conta? Tá em sintonia comigo? Não tá? Tô afim? Não tô? Né? E aí você atuar. Então, esse espaço da individualidade é um espaço que foi muito retirado do feminino ao longo da história e que a gente precisa retomar essa centralidade em si, né? Essa capacidade de nos observar e reconhecer a nossa humanidade, porque somos humanas sim, e você não é obrigada a dar conta de tudo. Se permite um espaço de ser você e ter o seu momento. Seria. Gratidão. E é isso aí, mulherada. Vocês aí não precisam dar conta de tudo. Eu agradeço imensamente a sua participação, você que pôde nos acompanhar durante esse programa de hoje. Gratidão pela sua presença fiel. E encerramos hoje o nosso podcast Vozes do Cotidiano, conversas relevantes com Nelma Camelo. Lembrando que humanizar é preciso. E receba aí o meu abraço forte de luz.